Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Luiz Cláudio Palermo e estamos com esse vídeo iniciando a aula 1 do módulo 3. A aula 1 corresponde ao texto do Tomás Tadeu da Silva e pretende discutir os conceitos de identidade, diferença, representação e relações de poder. Primeiramente, peço desculpas porque, em função de problemas técnicos, eu não consegui inserir a minha imagem de forma a trazer para a gente maior pessoalidade na nossa conversa e trazer mais prazer, mais pessoalidade para essa aula. Infelizmente, por problemas técnicos, eu tive que fazer uma aula filmada com apenas os slides do PowerPoint. Então, como todos nós sabemos, estamos iniciando o módulo 3 de nosso curso. Passamos antes pelo módulo 1 com a professora Verena, neste módulo foi discutido o conceito de nação. Passamos pelo módulo 2 com a professora Ilaina, e neste módulo 2 discutimos questões ligadas às representações cartográficas, e agora o módulo 3 pretende dar continuidade a essas discussões a partir de questões teóricas que nos permitam pensar narrativas homogêneas sobre nação, identidade, representações, enfim. Por isso, o texto da unidade 1 escolhido é o do Tomás Tadeu da Silva, que vai discutir identidade, diferença, representações e relações de poder. Este texto e esta aula, quer dizer, o texto do Tomás Tadeu da Silva e a aula 1 são primordiais, são cruciais para a realização da tarefa de vocês referente à nota 1, a tarefa do fórum referente à nota 1. O fórum corresponde a 40% da nota 1. Além desta aula 1, filmada em uma ou duas partes, vai depender do andamento da gravação, do tamanho do arquivo, o fórum poderá também ser realizado por vocês a partir de diálogos e dúvidas que poderão ser esclarecidas, tiradas no nosso chat, que vai passar a funcionar na segunda-feira, dia 16 de novembro. Feitos esses esclarecimentos iniciais, vamos agora às explicações, à exposição referente ao texto do Tomás Tadeu da Silva. Então, como vocês sabem, estamos na sala 9 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, período acadêmico emergencial. Na sala 9, a sala 9 está agregando as disciplinas Ensino de Geografia e Ensino de História. Conforme dito, tema da aula 1, que é a primeira aula do módulo 3, é identidade, diferença, representação e relações de poder. Está baseada esta aula neste texto do Tomás Tadeu da Silva. Perspectiva do autor, algo sempre importante a gente abrir trazendo, em alguma medida, sinteticamente, o lugar do autor em seu campo de estudo. Então, ele desenvolve um trabalho neste artigo que se baseia na teoria pós-crítica do currículo e dos estudos culturais. Significa que ele vai valorizar os conceitos e noções de identidade e diferença para discutir questões ligadas à sociedade como um todo e, ao final, implementar essa discussão numa problematização relativa ao campo do ensino. Seguindo, então, os argumentos do autor, o desenvolvimento da aula foi selecionado por mim para ser realizado em 4 partes. Tá? Então, temos nesse slide o objetivo primordial da primeira aula, perdoe-me, pequeno erro aqui. O objetivo primordial da primeira aula é abordar as relações entre identidade, diferença, representações e relações de poder, a fim de evidenciar elementos importantes sobre as discussões em torno da ideia de nação. Observação: a aula será dividida em 4 partes. Parte 1, identidade e diferença. 2 tópicos importantes sobre o tema em questão. Identidade e diferença, no caso. Quais são os 2 tópicos? Tópico 1. A identidade não deve ser vista individualmente ou de um ser
separado da sociedade em que vive. Dois elementos importantes desse primeiro tópico. A identidade não é algo que o indivíduo porta, ou tem, ou é. A identidade não é algo somente individual. Estas colocações visam iniciar uma noção de identidade que a gente traz com a gente e que nos leva a refletir sobre a nossa condição de sujeito. Então, enganosamente, a gente tende a pensar a identidade como algo referente à nossa característica individual. O próximo slide nos ajuda a materializar isso em termos imagéticos. É como se pensássemos identidade a partir desta perspectiva, de um ser isolado, sozinho, um ser que porta características, e essas características são cruciais para a sua definição. Então, portanto, a problematização feita aí, portanto, a identidade ganha sentidos quando a gente pensa na interação do indivíduo com os outros. Então, a identidade é vista em relação à diferença, conforme está marcadinho aí. Próximo tópico. Exemplos que nos mostram o caráter relacional da identidade. Frases como eu sou brasileiro, ela é negra, ele é botafoguense, ele é esquerdista, ele é homossexual, etc. Todas essas frases, todas essas definições que aparentemente são pessoais, só ganham sentido dentro de um corpo social de relações. Então é o que eu coloco aí embaixo. Ainda que não dito abertamente, estou achurando, marcando para ficar claro para vocês que estão assistindo. Então, ainda que não dito abertamente, o que define a identidade em outros exemplos citados acima é sua relação com a sociedade, ou seja, é a diferença. Não teria um mínimo sentido eu falar que eu reafirmar uma identidade dentro de um grupo que todos têm a mesma identidade. Um exemplo, um indígena em plena o seu grupo, a sua comunidade, declarar para todos, eu sou um Guarani. Todos vão olhar para ele e falar, não entendi. Porque todos ali são Guarani. Seria sentido eu falar que eu sou argentino, por exemplo, ou eu sou eu pertenço a uma outra etnia indígena dentro daquela identidade Guarani. Então, isso ficaria destacado. Por exemplo, eu sou um Kayapó dentro de um grupo Guarani, e isso daria, no caso, um destaque para aquela apresentação, aquela autodefinição que a pessoa está fazendo. Então, voltando aqui, a identidade se coloca como relacional. A imagem aí nos permite pensar uma grande diversidade de pessoas, aí no caso, diversidade física, para a gente entender como a identidade de cada um tem sentido de ser marcada a partir da diferença que ela se porta, que ela se em que há em relação aos outros. Vamos a um trecho do texto do professor Tomás Tadeu da Silva para entender melhor. A identidade e a diferença têm que ser ativamente produzidas. Elas não são criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do mundo cultural e social. Somos nós que a fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais. A identidade e a diferença são criações sociais. Tópico